Boa noite a todos. Obrigado, Laís, pelas belas mensagens. O Senhor foi realmente honrado. E eu gostaria de convidar aqui, à frente, o Carlos Biagi, que, na verdade, acredito que quase todos conheçam, né? Pois, na verdade, é o filho que a casa torna, né? Já foi nosso ancião e prontamente aceitou o convite para dividir a palavra aqui conosco. Obrigado, Carlos, e que o Senhor o use a partir de agora. Maranata, que prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade e também agradeço ao convite da liderança desta igreja através do nosso querido irmão Celso. Que bênção ver aqui pessoas tão queridas, tão amadas. Queremos agradecer de forma muito especial aos amigos, pesquisadores da Palavra de Deus que estão aqui conosco. Você é muito bem-vindo. E também a todos os amigos que nos acompanham pela internet, lá em sua casa, no quentinho, que o Espírito Santo possa aquecer seu coração. Virtualmente, você também é muito bem-vindo esta noite. É um prazer ter vocês aqui. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui nessa foto. Olha que coisa bonita. Vocês estão vendo aí um grupo muito animado que acontece em nossa casa às terças-feiras. Há mais de 7 anos, eu e a Selminha temos o prazer, a alegria de receber pessoas queridas. Nesse encontro semanal às terças, nós louvamos a Deus, estudamos a sua palavra e no final participamos de uma linda confraternização. E hoje temos o prazer de receber algumas pessoas aqui. É isso mesmo, um bom grupo de pessoas queridas que estão frequentando e outras que estão de férias, não é? Eu não tenho como apresentar cada um, que é muita gente, vocês vão perceber. Eu pediria que ficasse de pé, por gentileza. Um grupo grande está aqui, o outro grupo está lá atrás. Olha quanta gente bonita. Vamos fazer um aceno aqui para eles? Vocês são uma bênção, viu? Vocês são muito bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Que vocês saiam daqui com o coração cheio do Espírito Santo e com uma bênção de Deus na vida de vocês. Muito bem. Eu acredito que a mensagem desta noite vai provocar uma revolução em nossos pensamentos. É isto mesmo. É um assunto bastante complicado de pregar, não pela questão teológica, mas porque tem a ver com um grande conflito que acontece aqui, dentro da nossa mente. Veja bem, eu queria que você entendesse que o que eu vou falar aqui não é o que eu acho, não é o que eu penso, que eu acredito, não. Mas vou falar aqui o que está na palavra de Deus, nesse livro sagrado, o que Deus tem para cada um de nós. Então vamos para a palavra de Deus, dá uma olhadinha nesse verso de Hebreus 10, 37. Antes vamos fazer mais uma oração. Querido Pai, a Tua palavra será lida neste momento, que o Seu Santo Espírito continue em nosso meio, que entendamos o recado dos céus e que apenas a Sua voz seja ouvida aqui neste momento. Abençoa a cada amigo, a cada amiga presente aqui, aqueles que estão pela internet, que todos nós possamos ter uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. E esse texto diz o seguinte, Paulo falando, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Essa é a nossa grande esperança, é a nossa expectativa. Estamos vivendo nos momentos finais da história desse mundo. E dentro de pouco tempo, Jesus, aquele que vem, virá, não tardará. Cristo Jesus voltará em glória e majestade. Amém? Que bom! Mas, por enquanto, ainda vivemos esse mundo com algumas alegrias, é bem verdade. No entanto, com muitas preocupações. E em nossa volta acontecem muitas tragédias, muitos problemas, o pecado está por aí. E a grande verdade é que o inimigo está à espreita. Ele sabe, como diz a Bíblia, que pouco tempo lhe resta. Veja bem,
Ele quer levar cada filho de Deus para a perdição eterna. Ele conhece a nossa natureza humana, Ele sabe e tem construído uma estratégia quase invencível. É sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho. Muitas vezes, nós não temos dado devida atenção para este assunto. Isso é tão trágico. Porque a grande batalha que acontece, que o inimigo tem travado comigo e com você, é pelo domínio da nossa mente. Se ele conseguir dominar a nossa mente, acabou. Acabou. Estamos perdidos até dentro da igreja. Essa é a grande realidade. Eu quero chamar a sua atenção para o que um dos fundadores da teoria da filosofia da linguagem disse. Veja, eu só tenho acesso ao seu pensamento através da sua linguagem. A sua linguagem é a expressão do pensamento. Sendo bem objetivo, resumindo, aquilo que nós falamos revela aquilo que nós pensamos. Entenderam? Veja o que diz esse teólogo renomado a respeito desse assunto. A linguagem não é um mero comunicador do pensamento. Não, ela é o próprio pensamento. Isso é muito sério. A nossa linguagem é o nosso próprio pensamento. Às vezes, somos hipócritas e tentamos esconder, né, as nossas fantasias, as nossas imaginações, mas não tem como separar uma coisa da outra. A nossa linguagem, a nossa fala é muito mais do que uma informação. É uma revelação do que está aqui dentro de nós, na nossa mente. Agora, tudo isso tem fundamento bíblico? Querem ver? Salomão, em Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, na sua mente, no seu coração, assim você é. E Jesus, quando falou para os fariseus, olha, a boca fala do que está cheio o quê? A mente, o coração. Mateus 12, 34. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu estou encerrando a primeira parte desta palestra. Veja bem, nós podemos concluir então, que as histórias que nós vividas, que nós não escolhemos, que elas acontecem no decorrer da nossa experiência de vida, boas e ruins, e aquelas histórias que nós alimentamos, ou seja, escolhemos, ouvimos, que nós estivemos, assistimos, participamos, todo esse material, toda essa história vai compor o quê? Vai compor nossos pensamentos, vai formular os nossos pensamentos, vai criar os nossos pensamentos, estabelecer a nossa mente, que por sua vez são expressas através do quê? Da nossa linguagem, do nosso comportamento, das nossas ações, das nossas escolhas. Essa é a grande realidade, é a grande realidade. Portanto, somos frutos daquilo que alimentamos a nossa mente. Ponto. Vou repetir, somos frutos daquilo que alimentamos nossa mente. Isso vai revelar quem eu sou. E esse é o ponto que precisamos entender. E aquilo que eu sou, ou quem eu sou, vai revelar o quanto eu tenho de espiritualidade, o quanto eu mantenho comunhão com Deus. Afinal de contas, são as histórias que nos alimentam. E aí nós teremos um reflexo no dia a dia, em termos de espiritualidade. Sabe, queridos, as histórias vividas e alimentadas que acontecem em nossa vida e aquelas que foram alimentadas, escolhidas, vão dar uma visão da realidade de Deus. Até que ponto Deus é Deus em nossas vidas. Até que ponto Deus ocupa o primeiro e único lugar em nosso coração. Veja que interessante. Quem nos criou foi Deus. Ele é o nosso Criador. Que coisa maravilhosa. Então Ele sabe muito bem que é através das histórias que a nossa mente é moldada, é formada, é estabelecida. Então o que Deus fez? Ele deixou para nós histórias, muitas histórias, lindas histórias. Mas aonde? Eu quero encontrar. Você quer encontrar? Aqui, ó. Nesse livro de histórias. Nesse compêndio de histórias. Foi isso que Deus fez, simples assim.
Exatamente assim. Que interessante, né, meus amigos? Pergunto, quanto da Bíblia é história? É uma pergunta interessante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quase tudo é história. Você pode questionar dizendo, não, os escritos teológicos de Paulo não é história. As profecias do Apocalipse não é história. Mas veja bem, estes textos usaram como recurso de argumentação, de ilustração, sabe aonde? As histórias do Antigo Testamento. Todo o livro do Apocalipse, todo o simbolismo do livro do Apocalipse, você encontra no Antigo Testamento. Sabia disso? A Bíblia é um compêndio de histórias. E Deus sabe muito bem que a nossa mente é formada, é moldada pelas histórias. Agora, o inimigo, valendo disto, o que ele faz? Ele também vai usar o quê? Histórias, claro. E se ele conseguir, pelo menos, torcer nossa visão espiritual, ele pensa, ótimo, dentro da igreja, indo na missa, dando as coisas aos pobres, mas completamente perdido. Cantando, louvando, liderando, mas completamente perdido. Que tragédia. Sabe, queridos, precisamos entender que é através das histórias bíblicas que Deus quer firmar em nossa mente aquilo que chamamos de identidade e propósito. Mas o que é identidade? Identidade é quem é você, é a sua digital, espiritual principalmente. E o que é propósito? Propósito é o que Deus quer para a sua vida. São os planos de Deus para você. Então, quando você passa lendo a Bíblia, você está lendo histórias bíblicas. No entanto, a grande pergunta é quanto tempo e com qualidade eu tenho passado lendo as histórias bíblicas, a fim de ter uma mente saudável, a fim de ter comunhão com Deus. Às vezes temos dificuldade de ler a Bíblia, não é verdade? Não temos tempo, estamos com sono, não temos tanto interesse assim. Quem é o maior interessado que não leiamos a Bíblia? O inimigo. Veja esse texto. Vi que jovens e adultos negligenciam a Bíblia. Não fazem desse livro seu estudo e regra de vida como devem. Escrito há quase 150 anos atrás. Que texto incrível. Qual deveria ser a nossa regra de vida, de fé? A Bíblia, esse livro de histórias, esse compêndio maravilhoso. Se são as histórias bíblicas que vão moldar os nossos pensamentos e vai revelar quem somos ou iremos nos tornar, acabei de falar, identidade e propósito. Se são as histórias bíblicas que fortalecem nossa comunhão para com Deus, então o que o inimigo vai fazer? Ele vai criar uma segunda via, uma paralela, ele vai usar de uma estratégia semelhante. Veja essa advertência. E os que dão rédea solta à mente, para divertir-se com histórias tolas e contos ociosos, alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus fica eclipsado. Isso é muito sério, muito sério. Quando eu coloco na minha mente histórias tolas, contos ociosos, para divertir, passar tempo, relaxar, levantar os pés para cima, ficar à vontade. Eu alimento as minhas próprias fantasias, as minhas imaginações, estimulo as minhas imaginações. Aquilo que eu não deveria fazer, eu faço. E aí, as histórias bíblicas, esse livro sagrado, fica meio sem graça, meio que uma obrigação. A minha identidade e propósito somem. Eu não sei bem o que é isto diante de Deus. Ou seja, ficam eclipsados, ofuscados. E qual é o resultado? Ficamos anestesiados. Eu acho que essa é a palavra correta. Ficamos anestesiados. Você sabe o que vai acontecer com a nossa mente? A mente é diretamente desviada de quem? De Deus. É destruído o interesse em sua preciosa e santa palavra. Que coisa! Qual a consequência disto? Vivemos uma religião formal, uma religião de presença, apresentando uma casca bonita. Não temos tanta vontade de ler a Bíblia.
Sabe, queridos, o grande problema é que estamos, às vezes, alimentando nossas mentes com histórias tolas, contos ociosos. Veja esse texto também. Os leitores de ficção estão entregando-se a um mal que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Então, até aqui temos, essa é uma escritora, e ela escreveu há 150 anos atrás. E parece que escreveu ontem. E aqui ela fala de contos, não é? Ela fala do que mais? Eu estou até olhando aqui, histórias tolas e ficção. Porém, eu quero chamar sua atenção, e agora estou indo para a terceira parte das considerações, que nesses últimos dias, o inimigo inventou muitas outras atrações. Ele criou novos atalhos, novas paralelas, bem mais coloridas, interessantes e criativas. Sabe para quê? Para iludir a nossa mente. E, sobretudo, tirar nossa comunhão, nossa espiritualidade com Deus. Através do entretenimento. Dá uma olhadinha no que eu vou apresentar para vocês aqui. Televisão, novelas, até as religiosas, filmes, séries de filmes, jogos de videogames, gibis, músicas profanas, internet, tantas outras coisas, rádio, e por aí vai. Facebook, você pode acrescentar aí desenhos animados, isso é tremendo, é terrível para a criança. Você pode acrescentar de peças teatrais e por aí vai. Por favor, não entendo aqui que eu estou demonizando, condenando o seu aparelho de TV, sua mídia, seu computador. Não é esse o propósito aqui, não. Por exemplo, nós temos a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, que é uma bênção. É coisa espetacular, não é verdade? O que eu estou falando aqui é que a maioria dos conteúdos para entretenimento nas mídias tem uma finalidade bem clara. E talvez a gente não tenha percebido isto. Muito clara. O inimigo está atrás disso. Ele está agindo. Por quê? Porque ele quer desviar nossa atenção. Ele quer nos iludir. Você já parou para pensar no enredo de uma novela? Na história de um filme? E aqui falo de um bom filme. Invariavelmente encontraremos o quê? Intrigas, fantasias, jogos, vícios, autoajuda, o que mais? Espiritismo, tragédias, materialismo e por aí vai. É claro, tudo isso regado com o quê? Com cigarro, com álcool, com drogas, mulheres sensuais, seminuas, ostentação, poder, luxo, riqueza e tantas outras coisas. Tem uma metáfora que eu acho muito própria para falar agora para vocês. Isso aqui é uma metáfora. Eu achei espetacular esse pensamento. Podem mudar o penteado, mas o cabeleireiro é o mesmo. E qual é o objetivo do cabeleireiro? É distrair e destruir cada filho de Deus. Na verdade, o que acontece é que temos muitos cristãos que estão dentro da igreja e que são tevólatras, amam, são filmólatras. Será que você faz parte desse time? Talvez a pergunta adequada aqui seria: vale a pena fazer parte desse time? Um pedido muito especial nos cultos de oração é o seguinte: por favor, meus queridos, orem pela minha espiritualidade. Estou precisando demais, estou fraco na fé. Talvez esse pedido deveria ser diferente. Por favor, meus queridos, orem para que eu saia da frente da televisão, das redes sociais. Ore para que eu pare de assistir novelas e filmes. Cristo está voltando. Dentro de pouco tempo, muito pouco tempo, Ele virá. E se não tivermos uma mudança de pensamento, se não tivermos uma mudança em entender esse assunto que acontece, o grande conflito em nossa mente, estaremos perdidos. É simples assim. Quando líder, quantas vezes no passado eu vi aquela calorosa discussão, pode ou não ir ao cinema? Alguns diziam, não, o cinema é um local adequado, seguro hoje, não era como antigamente. Sabe, queridos, tudo isso é banalidade. Existe um assunto e uma verdade que precisamos entender muito mais profunda do que esta. A questão é muito mais séria do que ir ou não ao cinema, de assistir ou não filmes em casa. Acompanhe comigo esse texto.
Olha que interessante. Isso cria uma agitação nociva. Vamos pontuar? Primeiro, exalta a imaginação, ou seja, cria fantasias em nossas mentes. Segundo, incapacita. Ficamos anestesiados. Incapacita a nossa mente para a utilidade, principalmente espiritual. Terceiro, isso é muito sério, afasta a pessoa do quê? Da oração, da comunhão, das coisas espirituais. E finalmente, a consequência disso, desqualifica para qualquer exercício espiritual. Não são palavras minhas. Não é eu que estou dizendo. Isso acontece porque muitas vezes temos alimentado a nossa mente com histórias tolas, contos vazios, ociosos, ficção. E temos desqualificado a nossa mente para qualquer exercício espiritual. E a consequência disso é que ficamos insensíveis ao pecado. Nós não temos mais ideia da gravidade do engano. Por quê? Porque estamos sendo iludidos e achando que tudo é relativo. Não tem nada a ver. Só para entender esse assunto, eu quero fazer uma comparação grotesca aqui. É como aquele que é viciado em cigarro. Eles sabem que na embalagem vem escrito que é um vício e que provoca câncer, enfisema, infarto, mas eles compram e ainda fazem charme para fumar, não é verdade? Por quê? Porque eles estão anestesiados, viciados. Da mesma forma, pode acontecer conosco através do entretenimento das mídias. Achamos que tudo é normal, é criativo, é bonito, é diferente. Será que tudo é normal mesmo? Para entretenimento? Será que é tudo tão inocente? Eu estou frisando entretenimento porque a mídia é muito boa para pesquisa, para trabalhos, para conhecimento. Mas 98%, se não até mais, usamos para outra finalidade, não para isto, para entretenimento. Eu quero chamar sua atenção para duas coisas ou duas informações preciosas. E vocês vão ficar impactados. Esse livro aí, A Fábrica de Cretinos Digitais. Premiadíssimo, tem em português, escrito por um neurocientista francês. Esse livro apresenta que a nossa nova geração, nossos filhos, nossos netos, viciadas na mídia, nos desenhos animados, nos jogos de videogames, inocentes jogos de videogames, é uma geração de cretinos digitais. Isso é uma palavra forte. De estúpidos, de imbecis. Você sabia que os gurus do Vale do Silício, na Califórnia, aqueles que fazem tanta tecnologia, inclusive isso que está aqui em minhas mãos, e aqui não tem nada a ver com religião, são chamados gurus, são os engenheiros, boa parte deles, vocês sabiam que eles não permitem que na infância seus filhos e netos tenham acesso a qualquer tipo de tela? Eles fazem isto e não permitem que seus filhos tenham acesso a isto. A qualquer tipo de tela? É para pensar, não é verdade? Poxa, o que está acontecendo? Sabe, queridos, a tela, ela traz as mídias para entretenimento, ela, na verdade, está bloqueando, gerando déficit de atenção, emborrecendo as nossas crianças. Isso a Natália, que é psiquiatra, poderia falar com muito mais propriedade. Segundo, revista Veja, outubro de 2021. Você sabia que pela primeira vez na história humana, o conhecimento humano, a inteligência do ser humano está caindo, está regredindo? Você sabe qual é um dos grandes motivos? Rede, internet, celular. Esse é um dos grandes motivos. O desperdício nas redes sociais. Facebook, WhatsApp, Instagram e companhia limitada. Isso é um assunto muito sério, muito delicado, é complicado de falar. E é tudo aquilo que a gente escolhe ver, ler e assistir, vai compor nossa memória. Tudo aquilo que ocupa os nossos pensamentos é que vai formatar, vai moldar nossas atitudes, nossas escolhas, nossas ações. E esta grande realidade, eu acho que a gente poderia resumir nesse pensamento espetacular. Somos transformados pela
contemplação. Não tem outro caminho. Se for para uma criança, para minha netinha, por exemplo, somos transformados pela imitação às crianças. Pelo que vê os pais fazer e pelo que eles veem na mídia e na escola. Nós adultos, pela contemplação. Veja o que diz esse psicanalista. Nós nascemos originais, mas morremos cópias. Originais porque a nossa HD, nossa mente, zero bala, nasce maravilhosa, limpinha, incrível, mas no crescimento recebemos em nossa mente estímulos, conceitos, fantasias, isso vai moldando os nossos pensamentos e nos tornamos cópias. A grande questão é de quem nós seremos cópias. É claro que seremos cópia daquilo que dedicamos mais tempo, daquilo que escolhemos alimentar nossa mente. Veja esse texto. Histórias de amor, contos banais, excitantes, até mesmo os livros chamados de novelas religiosas, obras às quais o autor incorpora a história, uma lição de moral. Puxa, é tão lindo, tão bonito, que emocionante. Eu chorei de ver essa história, que coisa linda. Ela consegue fazer, ela pode fazer, ela é autoajuda, ela sabe fazer, não precisa de Deus. São uma maldição para os leitores. Queridos, vou repetir. Tudo que o nosso cérebro consome fica gravado lá. Essa máquina aqui é poderosíssima. Nossos pensamentos são diretamente afetados por aquilo com que abastecemos a nossa mente. Você pode pensar, não, para com isso, eu não concordo. Você está sendo um pouco extremista. Você está indo muito longe com isto. Na verdade, eu tenho equilíbrio. Eu sou uma pessoa de bom senso. Eu assisto todas as coisas, vejo tudo. E eu tenho um filtro dentro de mim que sabe escolher, que sabe tirar o ruim do bom. Para com isto. Porque eu consigo separar o bom do ruim. Será que você consegue mesmo? Veja esse texto. 150 anos atrás. Essa mulher teve uma visão extraordinária das coisas do futuro. É interessante ler o livro dela. Ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está protegido da tentação, que esteja seguro lendo essas histórias. Quantos podem estar seguros? Ninguém. Precisamos ter em mente de aproximar-se da árvore proibida. Eva teve lá, pode ser uma grande ilusão. Você pode ser enganado, será desastroso. Aproximar-se do terreno encantado do inimigo sempre será perigoso. Não é o lugar para nós. Eu quero fazer um teste para vocês essa noite. Na sua frente, acompanhem comigo. Há 3 opções. Você vai exercer seu livre-arbítrio. A primeira opção é um copo de água vindo lá das terras do Carlinho, de Minas Gerais. Oh, meu Deus, que bênção, né, Carlinho? Uma aguinha bem fresquinha. Você tem essa opção. Mas além dessa, você tem uma segunda opção. Uma Coca-Cola com muito gelo. Gelo demais da conta, imagine. E a terceira opção, você tem uma cerveja zero, sem álcool, mas estupidamente gelada. Eu pergunto para você, qual opção você vai escolher? Bem, eu vou escolher o copo com água. Se você escolheu o copo com água, parabéns. Você fez uma ótima escolha. Muito bom. Agora, eu exerci meu livre-arbítrio entre as 6 opções que foi oferecida para mim. Agora, eu vou beber o conteúdo. Bem, agora tudo mudou. Tudo mudou. Como assim tudo mudou? Sabe por quê? Porque nós não temos mais domínio, controle nas moléculas das águas que entraram dentro do meu corpo. Eu não tenho mais domínio. Nenhum domínio sobre isto. Entenderam? Eles estão dentro de mim, de você. Você escolheu. Você teve o livre-arbítrio. Escolheu água. E agora ela está dentro de mim. Muito bem. Vamos fazer um outro teste aqui. 3 escolhas de novo.
A primeira escolha é um filme espetacular, uma história incrível, premiadíssima. Uma história de amor, olha só. Um filme, uma comédia romântica. Você vai dar muita risada, mas tem muita coisa séria. Você vai também chorar, cheia de humor. É claro, algumas cenas impróprias, sensuais, mas faz parte, não é? Tá tudo bem. Essa é a primeira escolha. A segunda, uma produção, uma superprodução, carregada de muita ação, de muita luta, violência. Você fica assim, eletrizado com aquele filme. É fantástico, é movimentado. Mortes assim a rodo. Mas o importante é que o mocinho vence. É, o herói, o nosso herói vence. E vence de uma forma surpreendente. Então a gente não pode perder o filme. E terceira opção para você escolher, um filminho de terror. Olha, não fica assustado não, é bobaginha, é brincadeirinha, para com isso, é terror, é só para a gente dar umas risadinhas, nada sério, você sabe que é tudo criativo. Claro, lá tem algumas coisas, algumas cenas impróprias, ali tem vida após a morte, tem espiritismo, mas é uma ceninha de terror bacana para movimentar a gente, né? Para despertar a gente. Então, vou perguntar, você vai exercer seu livre-arbítrio, qual das 3 filmes você escolhe? É, que coisa, hein? Séria. Olha só, meus queridos, se você não escolheu nenhum desses filmes, parabéns. Mas a partir, presta atenção que eu vou falar agora, de quando você escolher estes ou qualquer outro filme, bons filmes, vou repetir, a partir de quando você escolher este ou qualquer outros filmes que você consegue catalogar como bons filmes, e você assistir, opa, alguma coisa acontece. Você não terá mais controle. Ele entrou dentro da sua mente, dentro de você. As imagens, as informações, as fantasias, os estímulos foram enviados para a sua mente. Não se esqueça que tudo que escolhemos assistir, tudo que vemos e ouvimos, torna-se parte de nós, nos influenciam. São os estímulos que, como a molécula de água, entra. Bons filmes. Está aqui, ó, na memória desse computador incrível. Sabe, queridos, tudo fica disponíveis no nosso cérebro. Nós não podemos passar nessa vida sem ser influenciados. Morremos cópias, não é verdade? Mas podemos, pelo menos, escolher pelo que ou por quem seremos influenciados. Entenderam? Podemos escolher, exercer o livre-arbítrio, pelo que ou por quem seremos influenciados. Deixa eu fazer uma pergunta absurda aqui para vocês. Aceitaria vocês, na sala da sua casa, uma sessão de magia, feitiçaria? O que você acha? Eu acredito que não. Dá uma olhadinha nesse texto. Estimular a leitura desses livros, veja bem, ela está falando há 150 anos atrás. Traga para os nossos dias. É como praticar feitiçaria. Eles confundem e envenenam a mente. Vocês estão lembrados? Podem mudar o penteado, mas o cabeleireiro é o mesmo. Não se esqueça de que o cabeleireiro é muito eficiente. Com ele não se brinca, é terreno encantado. Bem, respondendo àquela pergunta anterior, eu acho que nenhum de nós teria a coragem de praticar feitiçaria, magia na sala da casa. Mas muitas vezes, estamos levantando um altar a Baal exatamente nesse mesmo lugar. Sabiam? Através dos chamados novelas religiosas, bons filmes, jogos de videogames inocentes, bonitinho. E tudo aquilo que vemos na internet, com finalidade de entretenimento. Será que temos avaliado com muita atenção aquilo que assistimos? Ou você acredita que tudo é brincadeirinha, que não tem nada a ver, que é apenas para passar tempo, que não existe nenhuma influência? Você acredita também em dragão na lua? Eu não acredito. Sabe qual é o princípio que está por detrás disso? Agora é muito forte o que eu vou dizer. Talvez alguns de vocês não sabiam sobre isso que eu vou dizer agora. Você pode ficar um pouco impressionado. A Bíblia diz que um dos títulos
para Satanás é Beelzebu, que vem das palavras Baal Zebu. Sabe o que significa Beelzebu? Beelzebu significa o Senhor das moscas. Portanto, o inimigo é Beelzebu, o Senhor das moscas. Se ele é o Senhor das moscas, vamos aqui raciocinar. Eu pergunto, quem são as moscas? Ele é o Senhor das moscas, ele não está sozinho. Quem são as moscas? São os demônios, são os anjos caídos. Esses são as moscas. Olha só. Agora pense comigo, onde que as moscas gostam de ficar? É claro que nas fezes, no lixo, não é? Na decomposição, no esgoto, não é assim? Então preste muita atenção, que eu vou dizer. Quando você ligar o seu televisor, computador, tablet, celular, não importa a tela, se de 8 a 80 polegadas, para fins de entretenimento, sem ter a devida preocupação e a inspiração do Espírito Santo para filtrar o que você vai ver, você está colocando dentro da sua mente fantasias e imaginações. E isso não passa de esgoto, de fezes, de lixo, coisas absolutamente inúteis e vazias. E quem é que está vindo nesse pacote? As moscas. Você está acompanhado dos demônios. Nunca esqueça disso. Quando você sentar de frente de num jogo de videogame, de uma TV, de uma novela, saiba que você tem companhia espiritual do seu lado. Principalmente se for para entretenimento, sem nenhuma preocupação de filtrar aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou distrair. A distração é destruição, na verdade. Sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer tomar conta da nossa mente. Ele quer anestesiar, iludir, enganar. Então, o que podemos fazer? Vamos para a Bíblia. Veja o conselho de Davi. Salmo 119, 37. Desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis. Olha que verso maravilhoso. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Olha que coisa linda. Sabe, queridos, precisamos ter uma vida com sabedoria. Isto é viver com propósito. Olha, escolher o que é bom. Precisamos desviar nossos olhos desse esgoto e se afastar desse lixo. Mas como podemos fazer isso se ainda gostamos do cheiro do esgoto, do lixo? Estamos lá ligadão nas paradas? Como fazer isso se ainda as luzes desse mundo nos encantam? Nós precisamos, na verdade, queridos, em nome de Jesus, encontrar um caminho, uma alternativa para sair das garras de Beelzebu. E eu tenho uma sugestão para você, em nome de Jesus, essa noite. Se chama jejum. Isso mesmo, jejum. Se você for num spa médico, a primeira orientação que você vai receber, e eu e a minha tivemos no Cevisa, será o seguinte: para você ter resultados, precisa fazer uma desintoxicação. Por quê? Porque quando você desintoxica, então o seu organismo começa a reagir, começa a reconstruir, recompor. Entenderam? O princípio para a mente e para os nossos pensamentos é o mesmo. Para nós vencermos, precisamos primeiro do auxílio do Espírito Santo e depois fazer uma desintoxicação mental. Mas como podemos fazer isso? Então eu quero desafiá-los para 40 dias de jejum e oração. Tem gente aí já que se ajeitando no assento. Não é para ficar sem comer. Pode comer, viu? O jejum aqui não é da comida, é de outra coisa. Vocês já entenderam o que eu quero dizer aqui, não é? Você estará iniciando então, uma desintoxicação. Jejum para não assistir filmes, seriados, novela, videogames, cinema e tudo aquilo que tem a ver com as moscas. O que você acha? É desafiador? É quase impossível? Mas vale a pena. Eu garanto para vocês, porque é a experiência da minha vida e do meu dia a dia. Aqueles que não querem ser presa das artimanhas de Satanás, devem guardar bem as entradas da mente. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Queridos, se você aceitar o desafio de 40 dias de jejum e oração, são 6 semaninhas apenas, você estará iniciando uma desintoxicação mental.
ela será purificada. E pelo poder do Espírito Santo, você começará a ter uma nova comunhão com Deus. E você começará a ter um negócio que eu fico impressionado. Tempo. Eu tenho empresa, tenho funcionários, a minha vida é um corre-corre, 5 da manhã já estou de pé, ou até antes. Mas eu tenho tanto tempo, coisa que eu não tinha antes. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu dou o luxo de estudar flauta transversal. Faz 1 ano e 4 meses que comecei, viu, João? Estou lá estudando. E como já conheço um pouco de música, adiantei por 3 anos. Estou amando o instrumento e tenho tempo para dedicar ao instrumento. Você vai encontrar tempo, além da comunhão com Deus, para fazer inúmeras outras coisas saudáveis. Coisas para o conhecimento, para o seu crescimento. Então, meus queridos, eu quero desafiá-los mais uma vez para participar dessa desintoxicação. 40 dias de jejum, 6 semaninhas, longe das telas, dos filmes e de tudo aquilo que distrai e destrói nossa comunhão com Deus. Esse texto aqui é tremendo, está na Bíblia e poucas vezes eu vi alguém lendo esse texto. É um dos textos mais fortes que eu encontro na palavra de Deus. Dá uma olhadinha nesse texto, em Deuteronômio 7:26. Olha só. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da onde? Da sua casa. Senão também você ou vocês serão separados para a destruição eterna. Considere tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois todas essas coisas para entretenimento que o diabo usa contra nós, está separado para a destruição. Sabe, queridos, não se esqueça de que o importante do jejum é cortar tudo aquilo que tem a ver com as moscas. Vamos combinar? Filmes, novelas, vídeos, jogos de videogames. Olha, jogos de videogames é uma tragédia. É uma tragédia. Eu queria um outro dia falar sobre esse assunto com vocês. Vocês não imaginam a desgraça que é. Jogos e também desenhos animados, infantis. 2 tragédias que estão no mesmo nível. Que emburrece completamente nossas gerações. É uma pena. E leva principalmente para a perdição eterna. Livros seculares, enfim, tudo que não pertence a Deus. E tem a ver com as moças, com os demônios. Eu estou indo para a parte final agora. Avancei um pouco, porque esse assunto é muito importante. E eu estou resumindo, viu, pessoal? Esse assunto é vasto, mas já estou terminando, tá? Veja bem, eu não sei o que te prende, qual é o seu vício nas mídias, eu não sei qual é o seu desafio, qual é a sua luta, eu não tenho a mínima ideia do que você pensa em respeito a esse assunto que eu acabei de colocar para vocês, mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu tenho certeza, eu sei quem pode te libertar, e ele se chama Jesus, ele pode te libertar, amém? Que a nossa oração seja, Senhor, eu quero desintoxicar a minha mente, eu quero despoluir a minha mente. Eu sei que não vai ser fácil, vou enfrentar muitas tentações, mas Senhor, me dê a vitória. Se for sincero a sua oração, com certeza Ele dará a vitória e você terá uma experiência magnífica, inexplicável. Eu queria encerrar as nossas considerações contando uma rápida experiência que eu vivi esses dias atrás, há pouquinho tempo. Eu gosto muito de decorar versos da Bíblia. Eu tenho uma quantidade muito grande de versos de cor. E encontrei um verso em Abacuque e fiquei encantado com esse verso. Falei, não, eu vou decorar. Isso um dia à noite, né? Pois a terra se encherá com o conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Quando a glória do Senhor for vista. Tem uma música bonita. Por toda vista, em todo lugar. Da década de 70, de 80. De alguns amigos que fizeram essa composição. E eu fiquei encantado com esse verso, meditando nesse verso. O que é glória do Senhor? Não é uma luz só. Mas a glória do Senhor é o caráter do Senhor em nossas vidas. Quando foi no dia seguinte, eu fui muito de madrugada na firma. Mas fui bem cedinho, estava escuro. E quando eu virei o carro para o quarteirão da firma, e a firma fica bem mais no final do quarteirão, eu olhei assim e me arrepiei. Vi lá longe um jovem com o rosto iluminado. Meu Deus, a glória do Senhor está naquele jovem.
E eu comecei a pensar, a imaginar, a fantasiar. Que coisa maravilhosa! Eu acabei de decorar um verso. Quando a glória do Senhor foi... Quando o conhecimento da glória do Senhor se encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que coisa incrível! E eu fui tudo animado com o carro, né? E aquela luz, e destacava aquilo, não estava ninguém na rua. Só aquele... E jovem ainda, muito jovem. Aquele jovem com aquela luz forte no rosto. Mas que tragédia. Quando eu cheguei de frente da firma, era um vizinho meu. Eu saí do carro, era a luz do celular. Não era a luz da glória do Senhor. E para piorar a situação, quando eu olhei para ele e falei, bom dia! Sabe o que ele respondeu? Nada. Ele ficou no celular. Ele estava hipnotizado, iludido, mexendo ali. O dedinho assim, ó, parecia um avião. E ele não respondeu, ele não teve coragem, ele acho que não ouviu o meu bom dia. E eu entrei na firma decepcionado. Falei, meu Deus do céu, que coisa. Luz do celular. Sabe, queridos, vocês vieram aqui, eu quero agradecer de coração a presença de vocês. Mas eu não quero que vocês saiam daqui sem um desafio. E o desafio é o seguinte, o que está iluminando a sua vida? É a luz do celular? É a luz dos jogos dos videogames? É a luz dos desenhos animados? Das séries de filmes? Das novelas? Das redes sociais? E isso é uma grande desgraça. Facebook é igual nada vezes nada, nada. Instagram. Tem coisas boas para trabalho, para conhecimento? Talvez. Mas a gente não usa com essa intenção, na maioria das vezes. O que está iluminando a sua vida? A glória do Senhor, o conhecimento da glória do Senhor, quando vai encher toda a terra. E será muito trágico naquele dia, porque dentro em breve, muito pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Ele chegar e olhar para mim e falar, não, a glória que está iluminando o seu rosto é o celular. É o seu notebook. Sabe, queridos, que a gente possa essa semana reavaliar aquilo que vemos, aquilo que assistimos. Porque nada é à toa, nada é tão simples assim. Tudo tem um motivo, tudo é muito sério. E isso vai fazer a diferença de estarmos no céu e termos vida eterna ou não estarmos. Vamos levantar para uma oração final? Eu não vou fazer aqui apelo para que você faça 40 dias de jejum, 6 semanas. Não, porque eu estou aqui conversando de forma bem consciente com vocês. Vocês ouviram toda a palestra, toda a argumentação, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que você faça a melhor decisão da sua vida em relação a tudo isto. Oremos. Obrigado, Senhor, porque aqui estivemos aos seus pés. Que bênção, que bom ouvir a tua voz e aprender assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual. Querido Pai, estamos aqui com os pés na terra, mas que os nossos olhos estejam nos céus. E que a glória que possa refletir em nossa vida seja o teu caráter, seja o teu amor, a tua comunhão contigo, o prazer de ler a tua santa palavra, o prazer de pesquisar, de conhecer a Bíblia Sagrada. E a grande esperança, e pela tua graça, pelo teu amor, estarmos no céu eternamente contigo. Que aqui, Senhor, nenhum dos que estão presentes, e nem dos que assistiram pela internet, faltem daquele grande dia. Nos dê uma bênção muito especial nesta noite, e uma semana vitoriosa. Eu clamo humildemente em nome de Jesus. Amém.